Olá pessoal, vamos à nossa terceira aula sobre morfologia, ou seja, o estudo da palavra relacionada à sua formação. A aula de hoje é sobre verbos, ou seja, a quinta classe de palavra que nós vamos estudar. Vamos recordar as outras classes de palavras. Primeiro, nós vimos os substantivos, que é a classe de palavra que dá nome às coisas que existem. Depois, nós vimos os adjetivos, que são as classes que atribuem uma característica aos substantivos. Depois, os artigos, que são as palavras que determinam o substantivo. Depois, vimos os numerais, que é a palavra que quantifica o substantivo. Agora, vamos ver os verbos. O verbo é definido semanticamente como a palavra que corresponde a uma ação ou processo localizando-o no tempo, certo? Convém lembrar que não é conveniente se guiar pelas definições. Vamos tomar como exemplo a frase: o jardineiro plantou a flor. Nessa frase, temos uma ação física, de modo que a palavra que localiza essa ação no tempo é plantou, no caso, o verbo. Em frases como essa, dizemos que o verbo está numa forma verbal, mas existem também as chamadas formas nominais do verbo, que são o infinitivo, o gerúndio e o particípio. O infinitivo é a forma nominal do verbo que indica o processo sem situá-lo no tempo, desempenhando a função de substantivo. O infinitivo é formado pelo radical com mais a vogal temática e mais o R, que é chamado de desinência de infinitivo. Ou seja, a forma verbal plantou tem como infinitivo plantar. Por sua vez, esse plantar é formado por plante, que é o radical, o A, que é a vogal temática, e o R, que é a desinência de infinitivo. A vogal temática permite-nos dividir os verbos em conjugações, que são grupos formados por verbos, um grupo para cada vogal temática. No caso, a primeira conjugação é a formada pelos verbos com a vogal temática A, verbos como estudar, plantar, falar. A segunda conjugação são os verbos que têm a vogal temática E ou O, como escrever, beber, pôr, sobrepor. E a terceira conjugação é formada pelos verbos que têm como vogal temática I. Partir, dormir, resistir. Agora vamos falar sobre uma curiosidade. Por que será que a segunda conjugação possui duas vogais temáticas? Bem, inicialmente a segunda conjugação tinha unicamente como vogal temática o E. Mas o que acontece? Os verbos que têm vogal temática O são o verbo pôr e seus derivados, compor, supor, propor e por aí vai. Todos nós sabemos que nossa língua vem do latim. E o verbo pôr em latim era ponere. E acabou chegando na nossa língua, um português mais arcaico, como poer. Ou seja, tinha o E como vogal temática, que é o que caracterizava a segunda conjugação, não é? Bem, com o tempo esse E foi caindo e a vogal temática mudou para o O. E foi mais ou menos por aí que surgiram os derivados, propor, supor, compor. Por isso, os verbos que têm vogal temática O são considerados da segunda conjugação. O infinitivo verbal expressa o processo verbal, podendo ter a função de substantivo, como na frase plantar é uma atividade terapêutica. Também é através do infinitivo que o verbo é denominado, tanto nas gramáticas como nos dicionários. Vamos agora estudar a segunda forma nominal do verbo, que é o gerúndio, que sempre termina em NDO, expressando uma ação contínua e dinâmica. Por exemplo, em frases como o jardineiro está plantando uma flor neste momento, um povo vivendo em más condições tende a se tornar violento, escrevi aquela carta correndo.
A terceira forma nominal do verbo que nós vamos estudar é o particípio, que desempenha a função de adjetivo, expressando um fato concluído, sendo também chamado de particípio passado. O particípio é formado pelo radical mais vogal temática mais um sufixo que determina o particípio. Por exemplo, na frase terminada a aula, os alunos foram para o recreio. Terminada é o particípio, formado por termin, que é o radical, a, que é a vogal temática, e da, que é o sufixo. Já vimos anteriormente o que é o número de uma palavra, podendo ser singular ou plural. O verbo também é flexionado em singular e plural, sendo que no caso do verbo, essa flexão também acompanha uma outra característica, que é a pessoa. No caso, a primeira pessoa é a pessoa que está falando, a segunda pessoa é a pessoa com quem se está falando, e a terceira pessoa é a pessoa de quem se está falando. Vamos tomar como exemplo o verbo plantar. Segue um quadro explicativo. Eu planto, tu plantas, ele planta. Nós plantamos, vós plantais, eles plantam. Essas palavras são as formas verbais. Essas outras são chamadas de pronomes e serão assunto para uma das nossas próximas aulas. Tanto as formas verbais quanto os pronomes podem ser de singular ou plural. Tanto no singular quanto no plural, temos a primeira pessoa, que é a pessoa que está falando, a segunda pessoa, que é a pessoa com quem se está falando, e a terceira pessoa, que é a pessoa de quem se está falando. Agora vamos falar da flexão verbal em modo e tempo. Continuaremos a usar o verbo plantar como exemplo. O verbo possui 3 modos, que é como o enunciador se sente em relação ao que ele está falando. O modo indicativo, que exprime uma certeza, eu plantei essa árvore. O modo imperativo, que exprime uma ordem ou conselho, plante uma árvore. E o modo subjuntivo, que exprime uma dúvida em relação ao fato, se eu plantasse uma árvore. O primeiro modo que nós vamos estudar é o modo indicativo, que é o modo que exprime uma certeza. Bem, esse modo possui 3 tempos básicos: o presente, o passado e o futuro. O presente é o tempo que coloca o fato narrado pelo verbo no tempo simultâneo com a fala. Eu planto, tu plantas, ele planta. Nós plantamos, vós plantais, eles plantam. Mas o modo indicativo também possui outros 2 tempos básicos. O passado, que coloca o acontecimento concluído antes do momento da fala, e o futuro, que coloca o acontecimento depois do momento da fala. O passado também é chamado de pretérito perfeito. Eu plantei, tu plantaste, ele plantou. Nós plantamos, vós plantastes, eles plantaram. O futuro também é chamado de futuro do presente. Eu plantarei, tu plantarás, ele plantará. Nós plantaremos, vós plantareis, eles plantarão. Sobre o passado, existem ainda 2 tempos complementares. O pretérito imperfeito é o tempo que exprime um fato ainda não concluído do passado, em geral, dá uma ideia de continuidade ao fato. Por exemplo, naquela época eu caminhava pela praia. O outro tempo do passado é o pretérito mais que perfeito, que coloca o fato como sendo encerrado antes de um outro fato também do passado. Por exemplo, quando eu cheguei na estação, o trem já partira. Segue o quadro com a conjugação do verbo plantar. Pretérito perfeito. Eu plantei, tu plantaste, ele plantou.
Nós plantamos, vós plantastes, eles plantaram. Pretérito imperfeito. Eu plantava, tu plantavas, ele plantava. Nós plantávamos, vós plantáveis, eles plantavam. Pretérito mais que perfeito. Eu plantara, tu plantaras, ele plantara. Nós plantáramos, vós plantareis, eles plantaram. Quanto ao pretérito mais que perfeito, pelo menos nessa forma que nós acabamos de ver, ele é muito pouco usado na nossa língua. Essa forma que acabamos de ver chama-se pretérito mais que perfeito simples. Em geral, na nossa língua se usa o chamado pretérito mais que perfeito composto. Aquela frase que eu já usei ficaria: quando eu cheguei na estação, o trem já havia partido. Ou quando eu cheguei na estação, o trem já tinha partido. Bem, já tínhamos falado na outra aula sobre as locuções adjetivas. Agora estamos falando das locuções verbais, como essas duas que nós vimos nos exemplos anteriores. Agora vamos falar sobre os tempos futuros. O tempo que vimos até agora do futuro era o futuro do presente, que exprime um fato que está para acontecer. Mas existe também o futuro do pretérito, que exprime um fato que esteve para acontecer, mas que não necessariamente aconteceu. Por exemplo, na frase, se eu fosse para Paris, visitaria a Torre Eiffel. O verbo visitar nessa frase está no tempo futuro do pretérito. Agora segue um quadro para conferirmos a conjugação do verbo plantar, tanto no futuro do presente quanto no futuro do pretérito. Futuro do presente. Eu plantarei, tu plantarás, ele plantará. Nós plantaremos, vós plantareis, eles plantarão. Futuro do pretérito. Eu plantaria, tu plantarias, ele plantaria. Nós plantaríamos, vós plantarias, eles plantariam. Sobre o futuro do presente. Esse tempo que a gente mostrou nesse quadro que passou é o futuro do presente simples. Mas na nossa língua, a gente em geral usa o futuro do presente composto, que é o tempo futuro do presente, usando locuções verbais. Como, por exemplo, na frase, amanhã vamos comer uma feijoada. Agora nós vamos estudar o segundo modo verbal, que é o modo subjuntivo, que, como eu já tinha dito antes, é o modo que expressa uma dúvida ou uma hipótese. São 3 os tempos do modo subjuntivo. Primeiro, o presente do subjuntivo, que expressa uma dúvida ou hipótese em relação ao momento presente. Segundo, o pretérito imperfeito do subjuntivo, que expressa uma dúvida ou hipótese em relação ao momento anterior à fala. E, por fim, o futuro do subjuntivo, que expressa uma possibilidade em relação ao tempo que está por vir depois da fala. Segue um quadro com a conjugação do verbo plantar nos 3 tempos do modo subjuntivo. Presente do subjuntivo. Que eu plante, que tu plantes, que ele plante. Que nós plantemos, que vós planteis, que eles plantem. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu plantasse, se tu plantasses, se ele plantasse. Se nós plantássemos, se vós plantasseis, se eles plantassem. Futuro do presente do subjuntivo. Quando eu plantar, quando tu plantares, quando ele plantar. Quando nós plantarmos, quando vós plantardes, quando eles plantarem. Bem, agora vamos estudar o modo imperativo, que é o modo verbal que dá uma ordem, pedido ou conselho. No caso, esse modo é dividido em 2 submodos, que é o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. No caso, também não se conjuga na primeira pessoa do singular. Nesse modo, há uma mudança nas terceiras pessoas. A terceira pessoa do singular muda de ele para você, e a terceira pessoa do plural muda de eles para vocês. Como já vimos, a terceira pessoa é a pessoa de quem se está falando. No caso, você vem de vossa mercê, ou seja, é a pessoa de quem se está falando, terceira pessoa. Bem, primeiramente, o modo imperativo afirmativo. Ele deriva dos tempos presente do indicativo e presente do subjuntivo, como mostra o quadro a seguir.
O modo imperativo afirmativo é semelhante ao presente do subjuntivo, exceto nas segundas pessoas. Nessas é semelhante ao presente do indicativo, retirando-se o S terminal. Assim, o imperativo afirmativo do verbo plantar fica: planta tu, plante você, plantemos nós, plantai vós, plantem vocês. Já o modo imperativo negativo é inteiramente igual ao presente do subjuntivo, conforme mostra o quadro que vem a seguir. O modo imperativo negativo fica assim: não plantes tu, não plante você, não plantemos nós, não planteis vós, não plantem vocês. Nessa aula, o principal assunto foi a classe dos verbos que localizam uma ação ou processo no tempo. Na próxima aula, abordaremos a palavra que modifica esses verbos, que são os advérbios.